Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje iniciaremos a segunda e última parte do livro. Falaremos sobre o Israel dividido, onde as duas tribos, Judá e Benjamim, se mantêm fiel ao trono davídico no Reino Sul, e as outras 10 tribos se unem a Jeroboão no Israel do Norte. Lembrando que o foco do livro de Crônicas se mantém no Reino do Sul, o povo de Judá, ok? Hoje estaremos meditando nos capítulos 10, 11, 12 e 13. Nos capítulos 10, 11 e 12, veremos o reinado do rei Roboão, filho de Salomão. No capítulo 13, o reinado de Abias, filho de Roboão. Vamos ao capítulo 10. No capítulo 10, temos o princípio do reinado de Roboão, que, como veremos, não foi sábio como seu pai Salomão. Do versículo 1 até o 11, temos um relato da ida do rei Roboão até o povo do norte, do Israel Norte, na cidade de Siquém, onde todos poderiam se reunir para declararem submissão ao filho de Salomão. Porém, o povo, ali do Israel Norte, declarou descontentamento com a maneira que o rei Salomão os tratava, cobrando impostos altos. E então o povo propôs ao rei Roboão que diminuísse os impostos. O rei pediu que voltassem depois de 3 dias e ele teria uma resposta. O rei Roboão consultou aos anciões do reino sobre a questão levantada pelo povo. Esses o orientaram a atender à demanda do povo. Porém, não ficou somente nesse conselho. Ele também consultou os seus amigos de infância. E esses o aconselharam a anunciar ao povo que ele seria um pouco mais exigente do que o seu pai. E do versículo 12 até o término do capítulo, temos o relato do retorno do povo após 3 dias e a resposta do rei. O rei Roboão escolheu o entendimento dos seus amigos de infância, de aumentar ainda mais os impostos sobre o povo. Ao declarar isso ao povo, todos unanimemente declararam abandono à linhagem davídica. Somente aqueles que habitavam nas regiões de Judá ficaram sob o governo ou reinado de Roboão, falando especificamente somente a tribo de Judá e os da tribo de Benjamim. As demais tribos não aceitaram a linhagem davídica depois desse episódio. Em busca de trazer a ordem entre o povo, que se revoltaram depois desse anúncio do rei, o rei enviou um de seus servos chamado Adonirão, e esse foi apedrejado até a morte pelo povo. Tamanha foi a revolta do povo nesse dia. O rei Roboão, após saber da morte de Adonirão, voltou rapidamente para Jerusalém. No capítulo 11, do versículo 1 até o 4, o rei Roboão, já em Jerusalém, decide convocar uma guerra contra os israelitas do norte, a fim de recuperar o reino. Reúne 180 mil dos melhores soldados de Judá e Benjamim, e quando estava pronto a ir à batalha, o Senhor levanta um profeta chamado Semaías para o impedir de prosseguir nessa guerra. No versículo 5 até o versículo 12, o cronista relata que Roboão, depois de ter sido obediente ao profeta, não indo à guerra contra os seus compatriotas, fortificou as cidades de Judá, dando a todo o povo de Judá segurança. Essa atitude levou o povo de Judá e Benjamim a se sujeitarem ainda mais ao reinado de Roboão. Do versículo 13 até o 17, o cronista relata que os sacerdotes e levitas que habitavam entre os israelitas do norte decidiram apoiar Roboão indo para Jerusalém, pois Jeroboão, rei do povo do norte, não permitia que adorassem ao Deus verdadeiro, mas tinha feito alguns ídolos em semelhanças de bodes e bezerros para serem adorados como Deus. Muitos outros israelitas que desejavam adorar o Deus verdadeiro foram com os sacerdotes e levitas para Jerusalém. Por causa da escassez de sacerdotes, Jeroboão levanta seus próprios sacerdotes para os seus santuários idólatras. O cronista menciona que durante 3 anos o rei Roboão
e o povo seguiram fielmente os passos de Davi e Salomão, sendo fiéis ao Senhor. Do versículo 18 até o término do capítulo, o cronista engrandece o rei Roboão em dois aspectos. O primeiro, do versículo 18 ao 21, fala sobre a grande progênie como sinal das bênçãos de Deus no lar de Roboão. E o outro aspecto se encontra nos versículos 22 e 23, quando ele procede de forma prudente, escolhendo um de seus filhos, chamado Abias, como sucessor ao seu trono, e estabeleceu os demais em regiões de Judá e Benjamim, dando-lhes propriedade, esposas e mantimentos. No capítulo 12, há uma triste declaração ou relato sobre o abandono das leis de Deus por Roboão e todo o povo de Judá, o que trouxe sobre eles uma invasão egípcia. Mas Deus intervém levantando o profeta Semaías para advertir o rei sobre o abandono das leis de Deus, nesse interim. E após a repreensão do profeta Semaías, o rei e todos os líderes de Judá se humilharam diante do Senhor Deus, o que trouxe sobre eles o favor divino. Esse favor divino fez com que o rei do Egito, chamado Sisaque, não destruísse Jerusalém e nem matasse o rei. Mas nessa invasão, que foi parcial, somente alguns itens do palácio real e do templo foram saqueados pelos egípcios. Entre esses itens estavam os escudos de ouro que Salomão havia feito. E como não havia mais tanta riqueza em Judá, após a morte de Salomão e a divisão do reino, Roboão fez os escudos de bronze. E ainda que eram feitos de bronze, esses escudos eram tidos em muita estima pelo rei, os deixando em cuidados especiais, como vimos aí no texto. O cronista visa com essas declarações deixar evidente que a glória e a polpa que havia em Judá durante o tempo do rei Salomão havia se perdido nesse período. Do versículo 13 até o final do capítulo, temos o relato da morte e sepultamento de Roboão. Esse que, segundo o cronista, foi um rei perverso, pois ainda que tenha se estabelecido firmemente em Jerusalém, não buscou ao Senhor de todo o seu coração. Mas, ainda que Roboão não tenha sido um exemplo, alcançou o perdão e a bênção de Deus, pois foi sepultado na cidade de seus pais. E como ele mesmo antes tinha estabelecido antes de morrer, colocou o seu filho Abias como rei em seu lugar. Assim foi após a sua morte. No capítulo 13, temos o início do reinado do rei Abias. E nesse capítulo inteiro, veremos uma guerra de Judá contra o rei do norte, de Israel do norte, Jeroboão. Nesse episódio, Jeroboão contava com o dobro de soldados a mais do que Roboão. Porém, Roboão lança em rosto o abandono deliberado do povo de Israel do norte aos justos mandamentos do Senhor, para se entregarem à idolatria, e lembram-os de que o povo de Judá e de Jerusalém desfrutavam da aliança de Deus com Davi e da permanência dos sacerdotes araônicos servindo no templo, enquanto o povo de Israel do norte levantavam qualquer tipo de sacerdotes para sacrificar os seus ídolos. E por essas razões, eles não poderiam vencer o exército de Judá. Enquanto o rei Roboão estava discursando, declarando essas palavras maravilhosas, o exército de Jeroboão o cercava pela frente e pelas costas. Quando o exército de Roboão percebeu essa estratégia, se humilharam diante do Senhor Deus por não verem saída. E Deus então concedeu a vitória ao povo de Judá. E depois dessa vitória, conquistaram 3 cidades e alguns outros povoados na região do Israel Norte. O cronista fecha esse trecho sobre o reinado de Abias, filho de Roboão, declarando seu estabelecimento vigoroso no poder, impedindo um levante futuro, vindo do reino do norte, do Israel Norte contra Judá. E a bênção de Deus sobre a sua progênie, com alguns filhos e filhas e com várias mulheres. Esses foram os nossos capítulos de hoje, irmãos. Vimos que quando não há sabedoria na administração de um reino, todo o povo padece. Ainda que o Israel do Norte teve um líder
Esse líder não tinha um compromisso com as leis de Deus, mas somente com seus próprios ideais. Jeroboão. E do outro lado, no povo de Judá, vimos um rei que, além de não ter herdado a sabedoria de seu pai, não se mantém fiel ao Deus da aliança. Em ambos os casos, o afastamento das leis de Deus é o princípio gerador de problemas futuros nessas duas regiões tribais. Saber fazer as coisas de Deus, ou as coisas que Deus exige, é um privilégio. Mas executá-las é uma virtude. Nesse caso, não seja apenas um privilegiado ou privilegiada. Deseje ser um virtuoso ou uma virtuosa, pois se assim for, desfrutará de paz nessa terra e de uma gloriosa vida futura. Que a sua oração seja: faz de mim, Senhor, aquilo que exiges de mim, ó meu bom pastor. Até amanhã, querendo Deus.